Muito boa noite, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, comigo, com todos nós. Amém? Muito bem, nós vamos continuar a nossa série de estudos Orando com Jesus. Orando com Jesus, nós aprendemos como orar na nossa vida, né? Como aplicar os princípios que Jesus nos ensina. No primeiro estudo, nós vimos a importância da oração, com prioridade na nossa vida. Jesus nos ensinou, no segundo estudo nosso, algumas recomendações importantes para o momento da oração. E hoje a gente vai estudar sobre a oração proativa. Oração proativa. E o que é isso? O dicionário diz que é o ato de prever problemas e agir de forma eficiente para evitá-los, ou pelo menos amenizar esse problema. A proatividade é um conceito muito usado também na administração de empresas. O texto que nós vamos considerar, que nós vamos nos apoiar como base, é Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim: de madrugada, estando ainda escuro, ele se levanta e retira-se para um lugar deserto e ali orava. Na Bíblia Viva, que é uma Bíblia que faz paráfrase dos textos, ela diz assim que no outro dia de manhã ele se levantou bem antes do amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Querido, quando nós oramos com Jesus, nós aprendemos que devemos ser proativos também na oração, né? Diante de situações difíceis, adversas, diante do dia que se aproxima, dos problemas que teremos que enfrentar, resolver, problemas às vezes de saúde, negócios, problemas jurídicos, qualquer que seja o problema, ao nos antecipar a ele, ao sermos proativos, orando, nos preparando para aquela situação do dia seguinte, nós somos abençoados pelo Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. O texto mostra, se você olhar para os versículos anteriores desse capítulo, versículo 32 a 34, por exemplo, fala assim, ó: sendo já tarde, tendo posto o sol, traziam-lhe todos os enfermos e os endemoniados, e toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, atacado de diversas moléstias, e expulsou muitos demônios. Você percebe? Foi um dia muito cheio para Jesus. E esse dia estava terminando, e agora o mestre se prepara para um novo dia. Imagine o cansaço físico do mestre Jesus, imagine o cansaço emocional que ele estava passando. Quantas vezes nós passamos por isso, um dia pesado, cheio de tanta tribulação, que nós ficamos exauridos, tanto física como mentalmente. E o que é que o Senhor faz diante deste cansaço? A Bíblia diz que ele, verso 36, mais tarde, Simão e os outros saíram procurando o mestre e disseram para ele: todo mundo está te procurando. Ou seja, há um prenúncio de que esse dia também será um dia pesado. O Senhor sabia disso. Então o que ele faz? Oração proativa. Ele vai para o monte, ele vai para um lugar onde ele possa ficar sozinho, e ele passa aquela noite ali em oração, se preparando. Todos estavam procurando. Jesus sabia que seria um dia muito ocupado, muito difícil, que provavelmente ele não teria tempo para parar e orar. Então ele antecipa tudo isso, ele faz a oração proativa. Que lição tremenda para as nossas vidas, né? Exemplo maravilhoso que nós podemos aprender com Jesus, diante dos problemas, diante de um dia que se avizinha, que se aproxima, diante de situações que precisamos resolver no dia seguinte ou daqui a uma semana. Jesus se antecipa e faz a oração proativa, se preparando para aquilo. Como fazem os atletas? Se concentram, treinam e se preparam. Jesus também nos ensina a fazer isso com a oração. Que interessante. Como nos diz o escritor grego Anastácios Koloschoulo, é um nome bem difícil, né? Vou falar o nome dele, Anastácios aqui, né? Ele diz assim: em vez de começar o seu dia pensando sobre suas pressões, suas exigências, você pode iniciá-lo discutindo essas pressões e demandas com o seu pai, fazendo isso em oração. E depois, durante o dia, você terá a alegria de ver o seu poder respondendo suas orações e organizando as questões do dia para você. E ele acrescenta: mas para fazer isso você tem que acreditar no que a palavra de Deus fala sobre a importância da oração e no que Deus pode fazer através dela, como resultado disso, né? Na medida em que você se determina a se levantar mais cedo
para orar. Anastácio diz ainda que Jesus não se levantava cedo apenas por uma causalidade. Antes ele se determinava a isso, ele colocou sobre ele essa disciplina, porque ele reconhecia que a oração era uma coisa que precisava ocupar com prioridade a sua vida. Ele sabia que na oração ele poderia preparar-se melhor, ele sabia que ele enfrentaria melhor as batalhas no dia seguinte se ele tivesse estado com o Pai na noite anterior. Em outra situação, nós vemos o mestre fazendo a mesma coisa, está lá em Mateus 26, 39 a 40, próximo da sua morte, ele foi um pouco mais longe, diz a Bíblia, e caindo de joelho com o rosto no chão, ele orou dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não seja, porém, a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, a razão pela qual Jesus estava muito triste e angustiado é porque ele sabia o que aconteceria com ele depois. E nós também sabemos o quanto isso era importante para a nossa salvação, porque era a morte de Jesus que seria o pagamento, né, pela nossa salvação, morte dele, do inocente, por nós que somos os culpados. Então, o que aprendemos com Jesus? Oração proativa. Ante as crises, ele busca o Senhor. Aqui aprendemos que nem sempre será do nosso jeito, do jeito que esperamos, do jeito que gostaríamos. Também Jesus nos ensina isso quando ele diz: Pai, não seja feito a minha vontade, mas a tua. Não foi como ele queria nos salvar sem que precisasse talvez passar por todo aquele sofrimento, mas não foi do jeito que ele queria. Nós precisamos aprender isso, que nem sempre as nossas orações serão respondidas do jeito que queremos, que gostaríamos, né? Mas nós precisamos aprender a orar segundo a vontade do Pai, fazer tudo de acordo com a vontade dele, lembrando no que diz a sua palavra, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, diz Romanos 12, 2. Eu quero terminar com a resposta do Pai diante da busca de Jesus em oração. Olha que o Pai responde para ele, está lá em Lucas 22, verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Gente, que coisa tremenda. Quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus antecipadamente, né, diante de um novo dia, de situações que vamos ter que enfrentar, o Senhor cuida de nós. Ele pode enviar um anjo para nos fortalecer. Querido, creia que ao ser proativo em oração, Deus o fortalecerá, Deus o abençoará para que você enfrente naquele dia, no dia seguinte, as lides do dia, as batalhas, os vales sombrios, as enfermidades, coronavírus, todo e qualquer problema, toda e qualquer situação do dia que você vai enfrentar. Por isso vale a pena começar o seu dia tomando posse deste princípio que Jesus nos ensina da oração proativa, aquela que nos prepara para a batalha do dia seguinte. Que Deus te abençoe e que nós sejamos, como disse Tiago, praticantes e não somente ouvintes. Fiquem com Deus. Meu
estão firmados no Senhor.